O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus explicou, a pedido dos apóstolos, a parábola do joio e do trigo. Nós sabemos que o joio e o trigo são muito parecidos, porém, o trigo é útil à vida humana, do trigo se faz o pão, então é de grande valor para o homem, enquanto que o joio, embora pareça com o trigo, é somente palha, não tem utilidade. Mas, porque podem ser confundidos, o Senhor nos ensina com esta parábola que é preciso deixá-los crescerem juntos até o fim dos tempos, quando o próprio Deus, por meio dos seus anjos, separará um do outro. Então, isto significa que na igreja sempre haverão pessoas que verdadeiramente buscam servir a Deus, amar a Deus, viver segundo a sua vontade, e pessoas que, mesmo estando na igreja, não buscam conformar a sua vida com a vontade de Deus. Então, de uma parte, nós devemos ter paciência quando vemos a falta de testemunho de pessoas que estão na igreja. E isto pode acontecer entre os leigos, entre os sacerdotes e até entre a hierarquia mais alta. Então, rezar por esses nossos irmãos, porque para Deus é possível que o joio se torne também trigo. De outra parte, nós devemos ter atenção sobre nós mesmos, porque é justamente pelo fato de que exteriormente ninguém percebe a diferença que nós podemos cair na tentação de viver de aparência, de viver de aparência. Então, nós precisamos fazer um empenho constantemente para não só parecermos bons, mas para sermos bons. Para sermos bons não só diante dos olhos dos outros, mas sobretudo diante dos olhos de Deus, que conhece o coração. Nós precisamos buscar coerência de vida. O que é coerência? A coerência é a harmonia entre o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós fazemos. Se houver esta coerência na nossa vida, então a fé que nós professamos se traduzirá verdadeiramente em obras, obras de conversão, obras de santidade, obras de virtudes, estas obras que Deus espera de cada um de nós.